Bom dia, igreja. A paz do Senhor seja com todos nós, amém? Amém, graças a Deus por isso. Que manhã linda, que manhã maravilhosa, céu azul, né? Um dia maravilhoso. Minha esposa fica inquieta quando eu falo essa frase, porque quando eu falo essa frase, que o dia está lindo, eu quero sair, eu quero ganhar o mundo. Então, ela fala, meu Deus do céu, é hoje. Graças a Deus. Estão gostando da série? Que bênção, né? Tem uma das coisas que fala tão rapidamente conosco como família, né? A gente, de vez em quando está falando de alguns temas, a gente tem uma certa dificuldade para fazer o link com o nosso dia a dia. Pode ser que aconteça isso com você também, mas família não, né? Família, o link é rápido, né? Quando Deus vai falando, você já vai dando aquela cutucada no esposo, né? A esposa fala, tá vendo? Falei. A gente tem essa forma de fazer uma conexão bem mais rápida. Amém. Eu tenho um desafio hoje para falar, ainda dentro dessa série, com base, está falando de tecnologia, né? O pastor tinha me passado também a respeito das redes sociais, mas que envolve, né? Está tudo englobado aí dentro de tecnologia, usando a tecnologia com sabedoria. Eu gostaria de fazer a leitura de 2 textos, se você puder me acompanhar também. Gênesis capítulo 2, verso 16 e 17, e depois a gente vai para Romanos, tá? Gênesis 2, 16 e 17, onde tudo começa. Coisas boas devem ir pelo início. Está escrito assim, caso você não esteja preparado, está aí também na tela para você acompanhar. Eu vou ler na NVI, tá? E disse, e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos para Romanos agora, Romanos capítulo 1, o verso 19 ao 21. Para quem tem Bíblia de papel, eu fico impressionado, ainda tem pessoas que... Está aqui. A tecnologia nos ajuda também. Muito bem, muito bem. Depois, quando eu deixo ela aqui, tem uma vontade de falar. Eu vou passar uma vergonha se pedir para procurar alguns livros menorzinhos. Eu falo, meu Deus, ali eu procuro, aqui não é Deus, né? Mas vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 19 ao 21 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifestos entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Amém? Vamos fazer mais uma oração por essas 2 palavras que nós lemos aqui, palavra do Senhor, palavra santa de Deus. Deus eterno, a Ti a glória, nos ajuda a Te glorificar, através da Tua palavra também. Obrigado pelos louvores que aqui cantamos, rendendo glórias a um Deus que é magnífico e santo, que é digno de tudo. O Senhor nos preparou um dia tão lindo e bendito seja o Senhor por isso, Pai. Obrigado pela sua comunidade que se reúne no primeiro dia da semana, o dia na qual o Senhor ressuscitou, Pai, e deu grande alegria a nós. Espírito Santo, fale à vontade conosco. Nos traga do caminho de Emaús, por onde andamos, Pai, muitas vezes distante, buscando e tateando, Senhor Deus, algum propósito de vida, e o Senhor nos encontrando pelo caminho. Nos leve para o lugar certo, Pai. Sente à mesa conosco, e ao partir do pão, Pai, veja que as coisas criadas do Senhor e tudo que o Senhor criou, faça com que abra os nossos olhos para contemplarmos o Senhor, Pai. Eu lhe peço assim em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus por isso. Louvado seja Deus. A pergunta que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês, com tecnologia, redes sociais, que a gente tem um propósito para falar aqui hoje, é qual é a nossa missão. Usando o texto de Gênesis lá,
Deus nos deu uma missão. Ele montou todo um cenário e preparou tudo de forma tão bem construída que no 7º dia fala que Deus descansou, contemplou a sua obra e viu que tudo era bom. A obra de Deus é uma coisa boa. Há uma dicotomia que com o passar do tempo a gente vai fazendo e a gente perde a razão e alguns recursos que Deus nos deu para completar esta missão. Deus supriu todo o homem de vários recursos. Você, para fazer o que eu estou dizendo, que eu estou lhe ordenando, Adão e Eva, você tem que comer, você tem que ter energia, você tem que ter criatividade, você tem que ter pensamento, você deve cuidar do seu corpo, você deve usar todos esses recursos para cumprir a tua missão. Então sabe o que eu vou fazer para isso? Coma livremente de tudo que eu coloquei no jardim. Deus é abundantemente gracioso. Ele não é um pouco gracioso, ele é abundantemente gracioso. Coma livremente, foi a palavra que ele disse. Você pode comer de tudo, você pode usufruir de tudo, porque isso vai te ajudar na tua missão. Uma pessoa que passa fome, uma pessoa que tem fome consegue fazer alguma coisa a não ser pensar em quê? Quando ela está com muita fome. Ela consegue ter algum objetivo na vida dela, consegue cumprir alguma missão? Qual é a única coisa que uma pessoa com fome quer? Comer. O problema não é a criação de Deus, é como nós usamos elas. O problema não são as redes sociais ou as tecnologias. O problema é como nós usamos ela. É essa que é o problema. É como nós usufruímos das dádivas que o Senhor tem nos dado. Porque Ele tem dado várias dádivas para nós. Abundantemente tudo isso. Ele tem nos colocado isso diante de nós. A igreja, diante da história, ela sempre teve muita dificuldade com as novas tecnologias que foram surgindo. Eu não sei quem tem mais de 30 anos aqui de igreja. Só para levantar a mão assim. Que está na igreja evangélica, que tem mais de 30 anos. Boa. Vocês devem ter percebido como a igreja lidou com tecnologias quando elas foram chegando, não foi? Provavelmente, se você era de uma batista tradicional, por exemplo, era fácil aceitar a guitarra? Não era fácil aceitar a guitarra. Não era fácil aceitar um instrumento como bateria. Era do que a bateria? Do diabo. Olha lá. Ela lá. Por isso que a gente cerca ela, sabia? Não vai sair daí não. A gente cerca ela por causa disso. A gente ainda está meio desconfiado, vai que um dia manifesta aí. A igreja teve problema com tecnologia, sempre. Guitarra, bateria e televisão. Quando a televisão chegou, meu Deus, as portas do inferno foram abertas. Tem igrejas, por exemplo, que as pessoas, por não utilizar a televisão, ou pelo menos na igreja não utilizava a televisão, ninguém tinha televisão, só que a pessoa colocava a televisão dentro do guarda-roupa. Não conhece ninguém assim, não? Nenhuma igreja que... E aí, quando chegava as visitas, fechava o guarda-roupa para deixar a televisão lá, que vai que ela manifesta também, né? Deixa ela guardadinha lá. A gente sempre lidou com muita dificuldade, com muita desconfiança, com toda a tecnologia, com cada coisa nova que ia aparecendo. A gente sempre teve problema com isso. A Netflix, então, quando chegou, imagina quantos púlpitos já bateram na Netflix. Né? Muitos. Em todos os streamings que vão colocando, tecnologia no geral. Até um ponto que a gente pode chegar como os Amish. Conhece os Amish? Já ouviram falar? Os Amish, mais conhecidos nos Estados Unidos, o que eles fizeram? Anabatistas, né? Eles chegaram e se livraram de todo tipo de tecnologia. Já que tecnologia pode ser do diabo, ou pode vir alguma coisa ruim, ou pode ter uma má influência sobre nós, vamos simplesmente nos livrar delas. E eles não usam tecnologia nos dias de hoje. Eles rejeitam qualquer tipo de tecnologia. E isso faz com que a igreja sempre tenha um olhar conservador, ultraconservador. Uma coisa nova surge, a gente, vamos tomar cuidado. Para quem achava o demônio até na latinha da Coca-Cola, né? Não é fácil mesmo. A gente tem que tomar cuidado, né? Mas por que as coisas existem, né? Por que essas coisas foram criadas? Qual o propósito de Deus criar as coisas? Você sabia que você é ser humano? De vez em quando a gente esquece que a gente é ser humano, é finito. E as coisas criadas nos servem para nos ajudar na nossa finitude,
na nossa pequenez. Nós não temos todos os recursos e nós não temos o poder do soberano que diz assim: haja luz e houve luz. Só Ele cria coisa do nada. Só Ele não tem necessidade de coisa alguma. Só Ele é autossuficiente em sua Trindade Santa. Deus não precisa de coisa alguma. Toda coisa criada é para nós. Tudo que é criado, Deus criou em benefício para nós. Coma livremente do que eu fiz. Está ao dispor de vocês. Dominem o que eu criei para vocês. Gerencie o que eu criei para vocês. Deus nos ajudou e nos deu recurso como os alimentos para nos ajudar, a natureza para nos ajudar, as capacidades humanas e toda a criatividade que nós temos vem de Deus. Para quê? Para transformar as coisas brutas em coisas que podem nos ajudar. Gênesis 2 mostra claramente isso, como a gente viu. E Deus dá acesso, Deus dá em abundância e Deus dá provisão. Nós não sabemos, e graças a Deus eu tenho certeza que muitos de nós aqui não sabemos o que é passar fome, o que é ter sede, a ponto de não ter uma água para beber. Acredito que alguns de nós podem pensar em outras coisas e cumprir algumas missões exatamente porque Deus supriu você de recursos para isso. E Deus tem auxiliado cada um de nós a fazer um pouquinho dessa missão em prol do reino, porque Ele tem suprido a gente. E tem nos deixado de alguma forma, suprido em abundância muitas vezes, para que a gente consiga então avançar no reino. Deus é bom com isso. E qual é o problema? Ele colocou um ponto ali. Mas, não coma da árvore do meio do jardim. Há um cuidado com a criação que Ele colocou aqui na terra. Mas qual é o cuidado que Ele colocou? Primeiro Ele diz, coma livremente. Mas dentro dessa coisa livre, dentro dessa liberdade que eu dou para vocês, tem uma responsabilidade de não comer da árvore que está no meio do jardim. Há limites para o uso da criação. Porque a criação é tão boa, mas tão maravilhosa, que nós podemos chegar ao ponto de idolatrá-la. E ela acaba virando um ídolo. Aquilo que era para apontar para o Criador, começa a apontar então apenas e por si, e vira um fim em si, a criatura. O homem nasceu com uma missão, e essa missão não pode ser impedida por causa da idolatria. A Confissão de Westminster, ela fez uma série de tratados para tentar explicar a fé de uma forma mais fácil para nós. Algumas ideias vão surgindo na mente e você vai começando a ficar um pouco mais no que eu creio, no que eu penso. E eles responderam essa pergunta, e a pergunta era: qual é o fim principal do homem? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito? E eles responderam assim: o fim principal do homem, ou seja, o resumo de toda a vida. Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que tem ar nos meus pulmões? Por que você está vivo hoje? O seu fim, o seu propósito é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente ou para sempre. O gozar é alegrar-se nele. Tudo que Deus criou, todas as coisas que Ele criou, foi para apontar para Ele. Toda a criação, toda a abundância que Ele nos deu, é para que você olhe para aquilo e olhe para Deus que deu e agradeça a dádiva ao doador. Obrigado, Deus, por esses recursos. Obrigado, porque o Senhor nos deu uma grande missão. E a missão é: eu quero que cada centímetro quadrado da terra tenha a minha imagem. Glorifique o meu nome. De sol a sol, de mar a mar, o meu nome deve ser proclamado. A minha imagem deve ser espalhada por toda a terra. E para isso eu vou dar todos os recursos necessários que você precisa. Todos os recursos. E Deus nos deu todos esses recursos. Agora, usar o recurso sem a limitação de mas não da árvore que está no meio do jardim, pode virar idolatria. Porque quando a gente abusa demais, quando a gente toca demais e come demais onde não deveria, a gente comete a idolatria. Comer é bom, não é? Comer demais é o quê? Gula. Comer não é pecado, mas comer demais é. Havia um povo no deserto que começou a falar de comida. É problema sentir falta de comida?
querer comer uma cebolinha no meio da comida, para quem não gosta de cebola. Cebola de vez em quando divide opiniões, né? Mas uma cebolinha, gostoso, numa salada, em cima de um bife bem feito, bem temperado, com aquela cebolinha também. Espero conquistar alguém aqui com essa analogia. É uma delícia, é uma delícia. E os homens estavam sentindo falta de alguns alimentos. Deus deu abundantemente, então vamos pedir. Só que Deus estava dando provisão para eles. Estava fazendo chover comida dos céus. Fazia parte da criação e Ele deu ali, porque as pessoas olharam e falaram, não é uma coisa extraterrestre. Elas se espantaram e falaram, que é isso? Que é chamado de maná, né? Maná significa, o que é isso? Mas havia sabores que eles conheciam, o paladar estava treinado, ele falou, lembra um pouquinho de mel, lembra um pouquinho de pão, parece que é uma coisa assim, então era uma coisa física, era uma coisa criada. Deus falou assim, para atravessar esse deserto, vocês não estão sozinhos, mesmo que pareça escassez, eu mando maná para vocês. Mesmo uma pessoa desempregada, uma pessoa que está passando por algum apuro, Deus em sua infinita bondade, Ele manda o maná, Ele cuida de nós. Mas o povo não estava satisfeito com o maná. Ele queria cebola. E Deus falou, então vou enviar carne, cordonizes para vocês, que vão sair pelas narinas. Porque vocês estão olhando muito para as dádivas e esquecendo para olhar para o Criador que está sustentando vocês no meio do deserto. Eu já dei o necessário. Por que vocês estão reclamando destas coisas? O problema não é a tecnologia, não são as redes sociais. O problema não é nada do que Deus criou. O problema sempre foi o nosso coração. O problema está em nós. Está na nossa queda. Foi quando nós caímos, nós que não sabemos fazer bom uso das coisas que Deus nos deu. Qual que era a rede social antigamente? Se você acha que o problema é a rede social agora, que um pandemônio ou a bateria é um problema. Qual era a rede social de antigamente? Como que você ficava sabendo da vida dos outros antigamente? Pegava um bonde, um banquinho, ia para a laje ou ia para a frente do portão, abria ali, sentava, aí a molecada, quando a gente era novo, né, para quem você era novo, falava a Maria Fifi lá, o Zé Fofoqueiro ali. Não precisa de rede social, está no teu coração, está no nosso coração. A rede social, ela é só um recurso que talvez aprimorou um pouco mais, ficou um pouco mais rápido, mas ainda existe um problema dentro de nós. E pode tirar a rede social, se você for para a porta da sua casa cuidar da vida dos outros, né? É a forma com que a gente usa. Nunca foi o problema as coisas criadas. A gente fez uma dicotomia, parecia que coisas que a gente vê, coisas criadas, é do demônio, é de baixo, é caído. E coisas do alto é aquela coisa invisível, o espírito. Isso é filosofia grega. Isso vem de trás, vem fazer dicotomia, vem a serpente de Satanás colocar na nossa cabeça que as coisas da criação não são boas. Foi o que Satanás fez lá no jardim. Ele desvia o nosso olhar, porque Deus fala assim, tudo que eu criei é muito bom. E quem está transformando em ruim é você. E você está querendo transformar em ruim uma coisa boa que eu fiz uma coisa boa para vocês. É muito bom. O problema está no teu coração, está no meu coração. Porque as coisas criadas estão aí para o nosso benefício. Então coma livremente, mas não da árvore que está no meio do jardim. Tenha limitação com essas coisas. Isso vai transformar isso em ídolo. Olha uma coisa interessante. Se você pegar as redes sociais, qual uma das primeiras coisas que ela fez? Qual é o maior propósito de uma rede social, por exemplo? Qual é a finalidade dela a ponto de dar bilhões para quem criou um negócio como esse? Alguém aqui é da época do Orkut? Né? O que ela fez ao primeiro momento? Qual que é a proposta maior? Conectar pessoas. Conectar pessoas. E Deus gosta de conectar pessoas. Olha essa frase que está em Gênesis. Essa frase em Gênesis 2,18, ela é muito poderosa. Porque depois de ter criado tudo muito bom, Deus disse essa frase. É chocante, porque Deus não faz nada faltando. Deus faz tudo perfeito, tudo maravilhoso.
E Deus diz então essa frase que fica até enigmática. Então o Senhor Deus declarou: não é bom. Tem alguma coisa aqui que não é boa. E o que não é bom ainda? Porque tudo era bom. Que o homem esteja só. Que o homem esteja só, não é bom isso. E ele faz um presente. Ele nos dá um presente. E as mulheres não são um presente de Deus? Oh glória! Louvado seja Deus! E é, porque quando Adão viu aquele presente, ele falou: uau! Uau! Ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Agora é semelhante, agora é igual, louvado seja Deus. Deus brigou com Adão porque ele glorificou, e ele magnificou, ele enalteceu a criação de Deus. Deus falou assim: poxa Adão, eu estou contigo descendo toda a tarde aí para a gente bater um papo. Toda vez eu venho no final da tarde, a gente conversa, estava com você aí, e você agora que está felizão, não estava feliz comigo? Deus faz isso? Por que Deus não faz? Porque era presente de quem? De Deus. Deus ama quando a gente tem um bom relacionamento com sua criação. Deus ama isso. E o fato de Adão fazer aquilo, ele não tem nenhuma repreensão de Deus. Por quê? Porque ele está enaltecendo Deus com a criação do próprio Deus. Ele olha para a criação do próprio Deus e exalta Deus olhando para a criação. Quanto de nós, quando a gente vai num lugar, principalmente lugares de natureza, faz muito isso, não é? Você chega lá, qual é a primeira coisa que você sente diante de uma cachoeira, diante das grandiosas coisas de Deus? Não sei se você já foi e já viu alguma coisa de uma montanha, ou quando você foi para a praia pela primeira vez. Não é quase que inevitável glorificar a Deus com isso? E você chega a falar assim: uau, oh Deus, já sai automático, não é? Porque a criação de Deus anuncia sua glória. Porque as coisas criadas, o seu poder, a sua criatividade, como diz em Romanos quando a gente leu, anunciam as coisas de Deus. Ela volta para Deus quando você vê uma coisa, você fala: uau, Deus, que magnífico! Como o Senhor é criativo, quando você vê um arara azul misturado com um amarelo, e você vê aquelas cores todas se misturando, quando você vê um passarinho que também tem a sua Eva, já viu alguns passarinhos que dançam e dançam para conquistar a Evinha? E ele dança, ele sacode, ele muda a cor do olho, é uma coisa impressionante. A criação de Deus, voltando e gemendo, como diz em Romanos, para glorificar a Deus. E nós somos criação de Deus. Nós somos feituras dele. E essas coisas, quando a gente olha para as coisas e fala assim: isso é bom, Senhor. Para o teu propósito, Senhor, não era bom que eu caminhasse só. Então significa que o Senhor se deu uma companheira para nós, isso é bom. As redes sociais, quando vieram, elas criaram conexão entre nós. Agora nós podemos nos conectar. Agora nós podemos falar com pessoas que estão distantes. Agora nós podemos ouvir a voz de um filho, de uma filha, quando chega num lugar que você está assim, com o coração mais apertado, e ela fala: cheguei. Não dá uma tranquilidade? Não dá uma paz? Quando tem uma boa notícia, o esposo ou a esposa no trabalho pode ligar e falar assim: esposa, não acredita, fui promovido. A tecnologia sendo usada para trazer alegria em alguns momentos. Quando você está à noite deitado numa cama e você está olhando alguns vídeos, está um dia difícil para você, e você vê um vídeo encorajador. Você vê alguma coisa sobre masculinidade, sobre feminilidade, como tratar melhor o esposo, como tratar melhor a esposa, e você fazendo e comendo livremente de uma criação, de forma ponderada, e aquilo tem servido para você como edificação. Quantas vezes você já foi edificado pelas redes sociais? Obrigado, Deus. Obrigado, era a palavra que eu precisava. Deus, obrigado pela tua provisão. O Senhor está atento, Deus. Agora o problema é o que acontece lá em Romanos. Volta para Romanos lá, acompanha comigo no texto lá. Só para a gente fazer e relembrar. Porque de tudo que se pode ser conhecido, né? Porque verso 19, pois o que se de Deus pode conhecer é manifesto entre eles. Já manifestou.
Porque Deus lhe manifestou. Quem manifestou? Deus. Vou parar só um minutinho aqui nesse texto de Romanos para a gente pensar aqui junto. Na própria Confissão de Westminster ele também fala assim, quais são as duas formas de conhecer a Deus? Tem duas formas de conhecer a Deus. Duas. Biblicamente tem duas formas. Uma forma, que é o que a gente está falando aqui, é pela criação de Deus. Está aqui em Romanos. Pelas coisas reveladas, pela criação de Deus, é uma forma de você conhecer a Deus. Você conhece a Deus pela natureza. Você conhece pelas coisas criadas. Romanos está dizendo isso. Porque o que de Deus pode conhecer, Ele manifestou. E Ele manifestou como? Criando. O seu poder fica claro na criação. Só um Deus tem que ter um Criador. O design inteligente também, né, tem essa proposta. O design inteligente é uma proposta de tentar descrever que tem uma inteligência por trás de tudo isso aqui. Tem que ter uma mente pensante que fez todas essas coisas. Quando você vê as coisas sincrônicas, as coisas dando tudo certo, você fala, meu Deus, tem alguém pensando. E aí ele falou assim, tudo que se pode conhecer de Deus, tanto as suas coisas visíveis ou invisíveis, está aí, no meio de uma natureza. Era para a gente contemplar mais. Era para a gente sair um pouco de manhã, de vez em quando, e olhar para um céu e agradecer, porque Deus está se manifestando a você. O ar que a gente respira, muitas vezes parece que fica banal, mas não é. Tampa teu nariz aí para você ver a banalidade do ar. Tampa o nariz e a boca para você ver como seus pulmões vão gritar. Que segundos sem oxigênio aqui dentro, o que faz com uma pessoa? E Ele mandando o ar para você respirar. O ar bondoso de Deus, graciosamente, abundantemente, tendo um ar que você suga abundantemente. Pode sugar. Ele está providenciando o ar para você e para mim. É um Deus bom. Mas Ele disse que tendo essas coisas, é a segunda forma de conhecer a Deus de forma especial através de sua palavra. Uma é através da criação e outra é através de sua palavra. Eles chamam de graça comum, que é comum a todos, todas as pessoas podem ver. Até um índio que nunca ouviu falar de Deus, qualquer pessoa erma em toda parte do mundo, pode ver que existe alguma coisa poderosa. Porque se você for ver, quando descobriram em qualquer lugar onde foi descoberta uma pessoa que estava afastada, o que elas estavam fazendo lá era adorar. O homem nasceu para adorar. Os índios adoravam. O que eles adoravam, aí é outra coisa. Mas sabia que tinha alguma coisa muito grandiosa diante daquela criação. Quando ele pegava um fruto, quando ele sentia uma dor e via que alguma coisa aliviava essa dor, eles falavam, uau, olha isso, proveu para tirar essa dor, para tirar aquela dor, para curar isso daqui. Eles entenderam e falaram, temos que glorificar. Será que é o Deus Sol? Será que é a Lua? Será que é os antepassados? Mas tem que adorar. É alguma coisa muito grandiosa que está por trás disso. E a palavra de Deus é chamada de revelação especial. Nós conhecemos o nome do nosso Deus. A quem direi que me mandou? Moisés perguntou, ele falou, diga que o eu sou enviou. Isso é através da revelação especial de Deus que está na palavra. Nós sabemos que há um Cristo morto numa cruz e ressurreto no terceiro dia por causa da palavra. A palavra é a forma, manifestação de Deus também especial. Então, pelas duas formas você conhece e a natureza é uma delas. E ali em Romanos ele vai dizer que tais homens, olhando para as criaturas, se perderam para a criação de Deus, em vez de olhar para a criação e dar glória ao Criador, olharam mais para a criatura e deixaram de reverenciá-lo e deixaram de dar glória a Deus, dar glória ao Criador, e se apegaram nas coisas que Ele criou. Elas são tão boas, tão maravilhosas, assim como a gente falou da mulher, e tantas outras coisas boas que Deus criou, que a gente se perde nas coisas criadas e transforma aquilo em ídolo. E com o passar do tempo a gente mergulha cada vez mais nos nossos ídolos. E os nossos ídolos, uma das coisas que ele faz, um ídolo, sabe o que ele faz? Ele rouba o teu louvor, ele rouba a tua adoração, ele rouba o teu tempo, para que você saia dali, de olhar para Deus, de glorificar a Deus, e passa agora a magnificar e glorificar outro Deus que não é Deus de coisa nenhuma. O coração, então, ele se torna obscurecido. O problema é o coração, não é a criação. Deus deu todas essas coisas. A criação deve apontar para Deus para ela não se tornar ídolo.
Porque vem comigo. Você está numa mesa. Eu vou falar da perspectiva de um homem, tá? Ou da perspectiva em que graciosamente muitas vezes eu estou inserido. Não é porque ser homem que você pode estar inserido nessa mesma analogia que eu vou fazer nessa ilustração. Você está na mesa. Você ouve os passos da sua esposa na cozinha e você começa a ver que o fogão é ligado, o fogão é tecnologia. Agora o homem não precisa mais fazer fogo. Alguém pensou e teve criatividade para trazer um fogo rápido até nós, né? Somos gratos a Deus pelo fogão. E aí está lá. O alho começa a ser fritado. Eu falo muito de comida aqui em cima, não falo? O alho começa a ser fritado. E tudo com alho, eu não sei para você, mas tudo com alho, meu Deus do céu. Jesus amado. E o cheiro começa a subir. Deus colocou graça. Deus nos colocou bênção na fumaça. Você já pensou nisso? O cheiro que sai da comida é maravilhoso. Você nem colocou no seu paladar ainda. Tomou e você fala, que cheiro maravilhoso. Que comida maravilhosa. Bendito seja Deus pela vida da minha esposa. Eu acho que é por isso que eu falo de comida bastante. Que cheiro maravilhoso. Você vê aqueles passos, a comida sendo feita. Você tem uma mesa para sentar. Você ouve algumas coisas sendo cortadas e de repente vem aquela bonança, aquela graça do Senhor, aquele maná de Deus, aquela provisão do Senhor, que foi Ele, só Deus sabe o que foi, né, o que passou até chegar até a tua mesa, e mais do que precisou, quando ela chegou à tua mesa, todos esses preparos. Você pega uma bebida gelada na geladeira, que agora a gente pode morar numa região tropical, e ter uma bebida gelada. Por quê? Porque Deus fez com que pessoas criativas criassem a geladeira. Sem geladeira, metade dos empregos aqui não existiriam. Você precisa de geladeira para trabalhar. Agradeceu a Deus pela geladeira. A gente não agradece a Deus em tantas coisas, que se a gente começar a parar para pensar, eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando em você, a gente se envergonha. Ele fala assim, eu estou cuidando da missão de vocês. Sabe, toda essa provisão que eu estou dando é para vocês completarem a missão. Sabe porque dei uma esposa? Sabe porque dei rede social? Sabe porque dei fogão? Sabe porque dei todas essas coisas? Para vocês cumprirem a missão. Porque até um cheiro de um alimento, quando chega na mesa, você fala, meu Deus, bendito seja o Senhor. E aí você vai fazer uma oração. Se você tiver a graça também, espero que tenha, se não tenha, né, um dia terá. Você ter filhos ao redor da tua mesa, sua família senta ao redor da tua mesa, e você com comida na mesa, com uma bebida gelada, tudo provisão do Senhor, que cada fumaça que sai de alguma coisa ali, tem cheiro para te agradar. Já pensou que Deus criou o cheiro para agradar você? Para agradar, para você ficar feliz? O cheiro foi criado para você. É para Ele o cheiro? Ele precisa de cheiro? Tanto é que quando começaram a falar sobre o holocausto, que o cheiro suave subia ao Senhor, e o Senhor se agradava disso, Deus chegou um momento e falou assim, ó, eu não me agrado desse negócio. Não é isso. Não sou que nem vocês. Eu criei essas coisas para vocês. É para vocês que eu criei isso. O cheiro é para vocês. Você fecha os olhos, junto com a sua esposa e seus filhos, ao redor da sua mesa. Você sente dentro de Salmos 1. Você sente um bem-aventurado, um imerecedor da graça. Você faz uma oração de agradecimento ao Senhor pela comida que Ele está te dando e te provendo. E você já não está mais na mesa com os teus familiares. Você está na mesa com quem? Você está na mesa com Deus. Um dia nós sentaremos nesta mesa com Ele, agradecendo a Ele pelas coisas que Ele nos deu, comendo junto com Ele. Já pensou nisso? Ele teve tanto prazer na criação dele que ele falou que vai comer conosco. Por tantas graças que ele nos deu. E você ora. Há uma diferença de olhar para a criação. E há uma diferença de olhar com a criação. Olhar com a criação para o Criador. Você pode olhar para ela e ficar preso nela. E ter medo dela, ter receio dela. Mas você pode olhar para ela e falar assim, com Deus, isso daqui é uma ferramenta poderosa. Com Deus, essas coisas são recursos para que a gente possa fazer. A imprensa de Gutenberg, por exemplo, que produziu livros, como a gente falou do livro do Mário aqui. Você sabe quanto tempo demorava para produzir uma Bíblia? Uma Bíblia. À mão.
escrever a Bíblia à mão. Quanto tempo? Quanto tempo demoraria para algumas pessoas na parte do mundo terem acesso à palavra de Deus? Se não fosse a tecnologia, Deus não dá criatividade para uma pessoa e falar, cria. E vem a imprensa de Gutenberg, a primeira. E sabe qual foi o primeiro livro produzido na imprensa de Gutenberg? A Bíblia. A primeira imprensa, com o primeiro livro. E qual é esse livro? A Bíblia. Precisamos de tecnologia. Deus deu esses recursos. Se você não sabe ainda, o mundo está se matando aí por terras raras. Está disputando cada metro quadrado. E sabe o que tem nas terras raras? Componentes para criar chips. Para criar tecnologia. E sabe quem colocou nas terras raras esse recurso? Quem é que criou essas coisas? O Deus Todo-Poderoso. Foi Deus, o Todo-Poderoso, que fez. Para o nosso bem. Para o nosso contato, para a nossa comunicação, para a gente encontrar pessoas que estavam desaparecidas. Deus ajudou tudo isso, conectando. As redes sociais servem para conectar muitas vezes família. Pessoas que não vê um pai, uma mãe, há muito tempo, por causa da distância, por causa do recurso financeiro. E quando você pode abrir, então, o vídeo e falar com ela pessoalmente. Ali, pessoalmente não, né? Virtualmente. Não vem lágrimas nos teus olhos? Não vem a alegria e a satisfação de estar falando com uma pessoa que está muito distante? Meu filho está para viajar. Um dos recursos que vai dar para a gente tentar se aproximar é as redes. Essas coisas vêm para que a gente possa olhar para ele. A gente agradece alguma coisa assim, ó. Olha como que é a nossa vida. Jonas. Quem conhece a história já vai começar a pensar um pouquinho. Jonas vai para Nínive. Jonas vai para Nínive, ele profetiza, ele não queria que aquelas pessoas se convertessem. Tem profeta que é porreta. Estou pregando, mas não quero que ninguém se converta, não. E ele vai para Nínive. Ele prega, ele vai para fora da cidade, depois de ter pregado, anunciou, sem misericórdia nenhuma. Daqui a 3 dias Deus vai destruir tudo, a pregação do homem. Acabou. Não é misericórdia, olha para Jesus, aceita Jesus, ele tem um propósito na sua vida. Nada, zero. Vai acabar com tudo. Ele vai para fora da cidade e só fica lá esperando. Eu sei mais ou menos o que Deus vai fazer, mas tomara que ele não faça, tomara que ele desça fogo do céu e mate todo mundo. Falou que até as vacas fizeram jejum, porque tem gente que não é misericordioso. Jonas também não era. Somos seres humanos. Deus sabe quem você é e sabe quem eu sou. E Deus sabe quem é Jonas. Jonas vai para afastado, fica longe, vê que Deus poupou Nínive. Ele fala assim, sabia que o Senhor ia fazer isso. Birrento. Sabia que o Senhor era misericordioso e ia perdoar essas pessoas. Eu sabia. Sabe o que eu tenho vontade agora, Deus? De morrer. Porque o Senhor fez isso. O sol estava escaldante enquanto ele estava fazendo essa conversa com Deus. Ele vai lá e constrói um pequeno aparato para poder se proteger um pouco desse sol. Deus por misericórdia. Vamos ler? É bonito demais. Jonas 4, verso 6. Deixa eu pegar aqui na Bíblia para a gente ler. Jonas 4, capítulo 6. Deus fez crescer. Jonas. Eu não arrisquei não. Falei, Jonas, eu não vou arriscar aqui, né? Está escrito assim. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Deus usando a criação para trazer alegria ao homem. E sabe qual que era a criação de Deus? Trazer uma sombra. Tem gente também como Jonas que quer a morte das outras pessoas, mas quando recebe uma sombra na sua cabeça, também agradece. Para você ver de vez em quando qual é o nível da nossa maldade. Que a gente não tem agradecido por tantas coisas que Ele tem nos dado. Mas uma sombra, por exemplo, num dia de muito calor, provavelmente se fechar as cortinas ali, né?
Por quê? Porque o sol deve estar batendo, deve estar calor, e Deus providenciou. Deus providenciou o ar-condicionado para que a gente ficasse tranquilo aqui. Deus providenciou o microfone para que vocês possam estar ouvindo, né, de uma forma, de uma qualidade maior. Deus providenciou a rede social da nossa igreja para que a gente possa estar divulgando a palavra de Deus ali. E trouxe grande alegria a Jonas. Era pecado sentir prazer na criação de Deus novamente? Nenhuma. Quando veio, ele ficou muito alegre. Ele ficou alegre, depois de ter visto essa notícia com Nínive, a sombra ficou alegre. Mas não parou por ali. 2 versículos depois, esse mesmo que agradece, ele disse: para mim é melhor morrer do que viver. Por quê? 2 versículos depois. Porque mandou Deus uma cobra, uma lagarta, que comeu toda a sombra de Jonas. Muitas vezes nós deixamos para agradecer a Deus só quando falta. Tem gente que gosta de falar assim da rede social, esquece que é o coração que é o problema. Mas tira a internet um dia. Tira a rede social um dia. O WhatsApp caiu. Você ficou sem telefone. Como que é para você? Melhor é morrer. Acabou a minha vida. Tira de um adolescente hoje. Tira o YouTube, tira alguma coisa. Melhor é morrer do que viver. As criações de Deus foram dadas para o nosso benefício e quando elas estão aí nos fazem bastante bem. E a gente gosta muito delas. E não tem nenhum problema gostar, são criações de Deus. São recursos de Deus para que a gente possa utilizar e apontar para o grande Criador que fez todas as coisas. Porque no dia que falta, a sua hipocrisia, a sua santidade, porque tem uma gente que quer ser mais santo do que o próprio Deus, que coloca culpa em tudo e começa até a esconder daqui a pouco televisão dentro de guarda-roupa. Mas o que você está escondendo nada mais, nada menos é do que a sua hipocrisia. Porque as coisas criadas são para o nosso benefício. O problema está no nosso coração e não nas coisas. A gente deve apontar para o Criador, para o doador, e olhar para Ele, tentar glorificá-lo por tudo que Ele der, seja por uma planta. Porque sabe por que as plantas existem? Só porque ela teve uma raiz? Ela foi criada pela palavra. Haja e ouve. As árvores que a gente vê foram criadas pela boca de Deus. E isso é magnífico. Olhar para a criação, com a criação, para Deus. E glorificar esse Deus por essa criação que Ele tão amadamente nos deu. Aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Você está se preocupando com a cura do câncer? Você está querendo. Você está desejando. Está torcendo. Mas você está estudando para isso? Quantos de nós estamos estudando para isso? Mas aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Enquanto nós dormimos, Deus está providenciando através de pessoas criativas, inteligentes. Deus está movendo pessoas para trazer alívio a mim e a você. Você descobriu a penicilina? Você descobriu as coisas que hoje nos traz alívio quando a gente sente algumas dores? Uma mulher com a dor no parto que agora pode ser feito por cesárea, quando não tem condições de fazer natural. E aquilo, Ele te dá um remédio, te dá uma anestesia que você consegue agora, então, aliviar alguns graus de dores para você? Alguém pensou nisso? Alguém teve a criatividade? Alguém viu na natureza os recursos que Deus tinha dado e transformou aquilo para o nosso bem? Jesus falou assim: eu e meu Pai trabalhamos até agora. Eles estão trabalhando para o nosso bem, cuidando das coisas criadas para o nosso bem. E Deus tem feito isso conosco. Então as redes sociais não são acidentais. Deus criou todas essas coisas para nos ajudar. Há um problema, e eu vou voltar aqui só para a gente deixar essa frase mais para o final. O problema que está no nosso coração, porque a gente poderia usar para a conexão das nossas famílias, para se conectar. O PG seu é uma benção. O grupo de PG, quando vocês vão conversando, o alívio de saber que você pode contar com alguém que vai orar por você. Talvez se você mandar para algumas pessoas da sua família, talvez você não receba o amparo ou a atenção que você recebe quando você está com o pessoal do teu PG.
Você utiliza o que muitas vezes para se comunicar? A maioria das vezes. Eles podem estar todo dia na sua casa? Não. O que você tem utilizado para se comunicar com as pessoas? WhatsApp, as redes. De alguma forma você está tendo contato. E isso é bom, tem funcionado. Deus tem prazer nisso, nessas conexões de família, de filhos. A gente não pode usar isso para o mal. Há um problema quando a gente passa demais, quando a gente transforma isso em ídolo. Quando a gente troca a família pelas telas. O tempo com eles pelas telas. Consumimos conteúdos impuros, aquilo que era para trazer, através da criação de Deus, de você ver coisas grandiosas, que elevaria o teu espírito, que elevaria o teu dia, você troca aquilo para ver coisas impuras. É tão impuro e a gente suja tanto a tudo aquilo que a gente toca, que quando você for ver, o que tem lá as classificações quando as pessoas vão assistir alguma coisa? Classificação. 16 anos. Tome cuidado, começou a ficar perigoso o que você vai ver agora. 18 anos. Aí você vai numa rede social e agora tem freio para as crianças. Porque até uma criança, se você deixar aberto ali, ela vai navegar por todo tipo de caminho. É um problema a forma com que a gente troca essas coisas. A gente tem uma necessidade de conexão, mas a gente transforma essas coisas, consumimos demais coisas erradas. As redes sociais, e terminando aqui, as redes sociais ela tem multifacelado. Isso eu ouvi o pastor Edgar contribuindo, a gente conversando sobre o tema. Não lembro o pastor, esqueci para citá-lo, mas ele falou de alguma coisa que foi bem interessante. Ele falou assim, como a gente tem multifacelado a nossa personalidade nas redes sociais. Como a gente tem utilizado mal e não para a glória de Deus. No Instagram, é o que você posta no Instagram? A comida perfeita, a viagem perfeita, a família... como que é o nome daquela manteiga? Doriana, família Doriana, né? Família Doriana, todo mundo feliz, a coisa... Funciona tudo bem. No Instagram, a gente coloca a vida perfeita. No LinkedIn é o quê? É o profissional perfeito. O cara nasceu ontem na empresa e já é CEO. Já coloca um cargo lá. A gente troca alguns cargos lá e torna um profissional perfeito. O TikTok tem a versão do animadinho. Lá você pode dançar, fazer sua dancinha. Pode ser engraçadinho no TikTok. O X, ou X, o antigo Twitter, é a rede da polarização. Da polarização. Onde as políticas são discutidas lá. Então lá você pode dar a sua opinião política. No LinkedIn não, porque você pode perder seu emprego, né? No Instagram também você pode evitar. Algumas pessoas evitam, outras não. Porque ali é a vida perfeita, né? E você é uma personalidade em cada uma delas. No Facebook, para que serve o Facebook hoje? Para ver a vida dos outros, né? Para a gente curiar a vida dos outros. Então em cada uma das redes você adquire uma personalidade diferente. A gente usa muito mal as redes. Mas há uma redenção. A gente deve usar para a comunicação, para agregar, para olhar para todas essas tecnologias e agradecer a Deus pelas suas dádivas, porque Ele tem nos ajudado a cumprir a missão. Deus tem ajudado o marido a compartilhar boas notícias, a saber quando um filho chegou, a uma esposa se está bem ou não, a dar aquele telefonema que muitas vezes dá um alívio, dá um descanso para a alma. Que bom saber que está tudo bem aí. Quantos choros e conexão de família deve ter sido feito pelo telefone, por quem enviou o telefone. Como alguns aqui gostariam de ter uma última ligação com um pai e com uma mãe, e fazer uma ligação. Ô pai, ô mãe, que saudade. Com um filho, com uma filha. É a graça comum de Deus através da criação. Não despreze a criação. Uma escada você não despreza depois que você sobe em cima de um telhado. A criação é como se fosse uma escada. Ela tem que apontar para Deus, para nos fazer chegar mais para Deus. Mas depois que você sobe, você não despreza a escada. A escada foi um processo. A criação inteira serve para que a gente olhe para o Criador, o contemple, o agradeça e fala: bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Toda a terra está cheia para a tua glória. E aí, 1 Coríntios 10:31 diz: assim quero vocês comam. Jesus, depois de ressurreto, ele fez o quê? Para provar que ele estava ressurreto. Comeu.
Tem alguém um peixinho aí? Tem um peixe aí para eu comer? Para vocês saberem que eu não sou um espírito. Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, use rede social, Instagram, qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Façam tudo para a glória de Deus. Sabe quem fez tudo para a glória de Deus? Que usou madeira e pregos para glorificar a Deus, pregos para a glória de Deus, madeira para a glória de Deus. Este é um ser que vive para a glória de Deus. Isso sim é um exemplo. Cristo, o nosso Senhor, não era rede social, não eram as tecnologias que nós temos agora. Ele usou a coisa mais básica que tem: madeira, ferro, pregos, para glorificar o nosso Deus. Ele foi até uma cruz, morte e morte de cruz. Ele usou absolutamente tudo para a glória de Deus. Nosso Cristo é o nosso exemplo, é o nosso maior exemplo. Em conclusão, e se não estiver aqui, aí. As dádivas de Deus são boas, foram dadas para que a gente possa cumprir a nossa missão. O alimento que está aí, o cafezinho que você vai tomar, dá uma cheirada antes. Tem gente que fala assim, não coma, degusta um pouco, vê os sabores que ele colocou. Eu comi um negócio, minha esposa me apresentou isso, né? Tâmara com morango. É chocolate? Meu Deus do céu, Jesus. As dádivas de Deus são boas, foram dadas para a nossa missão. As redes sociais podem fortalecer sim, família, o teu PG, a nossa igreja, pode fazer divulgar, mais pessoas podem vir conhecer a nossa igreja. O problema não é a ferramenta, o problema é o nosso coração. Não vamos idolatrar a dádiva, vamos usar as dádivas que Ele nos tem dado para glorificar Ele, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo também fez. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos coberto de bênçãos, de graças, de provisão para a gente cumprir a nossa missão. Obrigado pelas nossas esposas, Deus. Obrigado, são um grande presente do Senhor. Não era bom mesmo que o homem fosse só, ele não ia encontrar nada para fazer nada nessa terra, Deus. O Senhor nos deu as nossas esposas e nós temos encontrado as coisas agora, Senhor, para criar em conjunto, como uma só carne, Pai, as boas dádivas que o Senhor tem nos dado e dado graça para que a gente possa dominá-las cada vez mais, para que cada vez mais produza ao homem, Pai, a bondade da sua criação. E que ao olhar para, a gente possa olhar ela com Deus, com um olhar para Deus, para que a gente possa ver quem é o verdadeiro doador. Ajude nas nossas idolatrias, Pai, o tempo que está demasiadamente grande, idolatrando e dando o tempo que seria para filhos, para uma conversa franca com o filho, para um direcionamento, para pastorear o coração das nossas esposas e saber o sofrimento e os pensamentos que passam lá e a gente tem doado a outros ídolos. Porque tudo que o Senhor criou é bom, Pai, é muito bom. E nós te damos graças por causa de todas essas coisas, Pai. E nos ajuda a nos semelharmos a Cristo, que mesmo em morte de cruz, mesmo sendo pregado nas suas mãos e perfurado os seus pés, e tendo tecido uma coroa colocar em sua cabeça, e com um pedaço de cano batiam na cabeça dele, o Senhor usou até os cravos, Senhor Jesus Cristo, em suas cabeças, em suas mãos. O Senhor segurou aquela cruz para glorificar o Pai, porque tudo que vem em tuas mãos, Pai, tudo que estava no teu poder, o Senhor usou para a glória de Deus, Pai. Nos ajuda a nos semelharmos ao Senhor, Pai. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.